E olha, vem chegando de Brasília a Natália Pazzi, falando do presidente Lula, sim, porque ele quer seguir a vida, gente. E falando em seguir a vida, ele precisa de apoio no Congresso para suas pautas econômicas. O Congresso já começou aí o ano, podemos dizer assim, com uma derrota do presidente, né? Ele era contra, pediu ali votos contra terminar as saidinhas de detentos em feriados e fim de ano, mas até o próprio líder do PT no Senado votou a favor desse término. Agora, ele precisa negociar as pautas econômicas. Então, ele já tem encontro marcado amanhã com Lira e Pacheco. Nath, o que você já sabe desse encontro? Quais são os bastidores? Foi marcado assim com paz ou a trancos e barrancos? Boa tarde para você. Oi, Paulinha, excelente tarde a você. Ficar na nossa companhia aqui no Band News TV é uma estratégia por parte do presidente Lula nessa tentativa aí de melhorar o diálogo com o Congresso Nacional. Mas vamos então por partes. Você falou aí do projeto de lei da saidinha que foi aprovado aí com uma ampla maioria ontem no Senado Federal, passou por algumas alterações, então volta para uma nova análise da Câmara dos Deputados. Mas esse assunto já está repercutindo aqui no Palácio do Planalto, porque os líderes ontem da base aliada do governo tentaram fazer uma orientação para que votassem contra essa matéria, mas não tiveram sucesso. Então a estratégia adotada ali foi de liberar as bancadas para que cada parlamentar votasse. Tô pegando aqui o seu sinal rapidinho, Nath, porque a gente tá com muito som ambiente, né, e pouco som da voz da Nath. A gente está entendendo o que ela está falando, mas está ouvindo muita movimentação ali em volta. Então a gente vai reconectá-la. Porque a Nath estava falando, né, tem várias questões a serem tratadas. Além do encontro marcado amanhã entre Lula, Lira e Pacheco, o que ele quer é a articulação necessária para aprovar essas pautas econômicas, né? Uma delas, que é muito, inclusive, polêmica, é esse MP da reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. A gente lembra que no ano passado o Congresso aprovou a prorrogação, o presidente Lula foi lá e vetou, e no fim do ano o Congresso derrubou o veto do presidente. Então, aí no início deste ano, surgiu essa MP. Agora voltou Natália Pazzi. Agora sim, Nath, a gente está ouvindo você, mas de fundo e muito que estava acontecendo em volta. Pode continuar, Nath. Vamos lá, então, Paulinha, para finalizar esse primeiro ponto do projeto da saidinha, o governo agora já está prevendo aí que o presidente Lula vai primeiro ouvir aí a orientação dos ministérios, porque há uma pressão para que ele vete esse projeto, caso de fato esta tramitação no Congresso Nacional ela termine com a aprovação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não há qualquer tipo ali de justificativa para mudar esse texto, que ele realmente deve ser novamente aprovado pela Câmara, e a expectativa aqui na presidência é que Lula pelo menos vete parcialmente esse projeto, então, da saidinha. Segundo ponto, em relação a uma possível reunião envolvendo o presidente Lula e Rodrigo Pacheco, está, sim, no radar. Para discutir, Paula, justamente esse início de ano do governo com o Congresso Nacional, ver as pautas prioritárias, mas ainda não há uma data certinha para isso. Tem uma expectativa de que possa acontecer hoje à noite, mas já trabalham com a possibilidade desta reunião de Lula e Pacheco acontecer amanhã. Depende ainda da disponibilidade das agendas de ambos os presidentes, do Senado e aqui do Palácio do Planalto. Mas uma reunião que está, sim, já confirmada, Paula, é uma reunião que está prevista para acontecer amanhã. O presidente Lula que convidou, então, o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e lideranças da Câmara dos Deputados para um encontro um pouco mais informal, que deve acontecer no início da noite de amanhã, no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Essa que faz parte de uma estratégia montada pelo presidente Lula para melhorar esse diálogo com os deputados, principalmente depois de todas essas críticas que a gente vem acompanhando ao longo dessas últimas semanas envolvendo a articulação política do governo ou a falta desta articulação, como avaliam as lideranças no Congresso Nacional. E esse encontro ele vai servir justamente para debater as pautas para esse ano, principalmente no que diz respeito à questão ali econômica, no foco reoneração da folha de pagamentos. O que já
está acordado com os líderes do Senado, que o governo vai dar um passo para trás e fazer essa discussão através de um projeto de lei com essa viabilidade essa reoneração gradual da folha de pagamento valendo a partir de 2025, mas precisa ter acordo também com os líderes da Câmara para que essa tramitação ela aconteça então neste ano de 2024. E essa reunião, Paulo, ela vai acontecer então amanhã, justamente em um momento que a oposição no Congresso Nacional está se articulando, se mobilizando para conseguir ali coletar assinaturas para protocolar um pedido de impeachment contra o presidente Lula diante daquela fala dele que aconteceu no fim de semana envolvendo Israel e Hamas. Mas esse assunto então desse pedido de impeachment já tem um destino certo, que é justamente descansar em uma gaveta de Arthur Lira, que não vai entrar neste momento nesta bola dividida, muito menos em um ano de eleições municipais. Pois é, Nath, vamos acompanhar o ano começando agitadíssimo aí na capital do país depois desse carnaval, hein? Tem de tudo um pouco para acontecer. Até já, Nath. Até já, já. Vamos analisar e tentar entender um pouco disso tudo agora com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Rafael, boa tarde para você. Vou começar perguntando pelo primeiro assunto da Natália Pazzi, que é a saidinha que foi derrotada ali pelo governo no Senado. Tinha sido aprovado o fim dessa saidinha de detentos com ampla maioria na Câmara, o mesmo aconteceu no Senado. O próprio líder do PT votou a favor do fim, como coronel, disse que não tem como não votar dessa forma. Dá para considerar uma derrota para o governo? E já emendo com uma segunda pergunta. Até ontem se falava muito de um possível veto dele, que até o ministro Ricardo Lewandowski teria sugerido. Mas hoje já falam nos bastidores que pode ser perigoso, já que em segurança esse tema anda rondando o governo federal. Você acha que é um bom negócio o veto agora? Duas perguntas, boa tarde. Boa tarde, Paula, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a Band News. E um ano que começou agitado, como você abriu no seu comentário inicial, agitação essa que fica expressa na questão dos vetos, né? O governo veta uma medida do legislativo, aí o legislativo vai lá e derruba. Essa é a tradução nesse conflito que a gente está enxergando entre o executivo e o legislativo. Eu acho que me parece que a tendência do governo ter novas derrotas aí no futuro se ele seguir no caminho dos vetos dessas matérias que ele tem feito, seja na pauta econômica, seja nas demais áreas de políticas públicas. E a razão fundamental é que, em boa parte dos casos, tem uma diferença grande entre as preferências do governo e as preferências da maioria da sua coalizão política. Um governo de esquerda, mas que tem uma coalizão política de maioria de centro-direita. E o que a gente está assistindo, né, e aí cada episódio, né, seja na segurança pública, seja nas pautas econômicas, vão expressando essa diversidade. E ela é ainda mais grave porque quando a gente olha as pesquisas de opinião, o tema da segurança pública é um dos temas que, entre aspas, machucam a imagem do governo. Temas em que o governo é percebido faz um mau trabalho e, portanto, fica difícil se contrapor a uma votação tão expressiva dessa, inclusive, da sua base aliada. Foi uma derrota, embora eu ache que a natureza da derrota na questão da segurança pública foi o governo também demorou para entrar em jogo, né? A gente já um tempo aí em recesso parlamentar, o governo, quando viu o tema estava no plenário e teve pouco a fazer no momento da votação, e aí o resultado é mesmo a derrota, que deve ser confirmada agora, né? A questão do veto também tem a questão de que a própria oposição cola no governo federal, a questão da insegurança, colou a fuga lá de Mossoró. Então, havendo esse veto, é uma munição a mais, inclusive, para a oposição, né? Mas aí, como você falou, demorou o trabalho. E também está demorando essa articulação. A gente tem essa reunião marcada amanhã, Lula, Lira e Pacheco. Tem toda a questão do Padilha, Lira já teria pedido a cabeça dele, aí Lula disse que não, então Lula está fazendo essas articulações pessoalmente. O que você acha, Rafael, que vai estar em jogo nessa reunião de amanhã? O que cada lado vai colocar por conta das pautas econômicas que são prioridade do governo? A gente sabe que esse ano é eleitoral, é um ano curto, tem que aprovar para ontem, né?
Opa, hoje deu um probleminha agora de áudio. Hoje a gente está com problemas técnicos, assim, não sei se a chuva... Aqui em São Paulo, por exemplo, está chovendo muito, mas teve em Brasília até alguma coisa no ar, gente. Vamos pedir. Rafael Cortez, agente cientista político da Tendências Consultoria, voltou. É o terceiro, Rafael. Hoje eu acho que vamos pedir aqui para os santos da tecnologia nos ajudar. Pode continuar. Quem não está em São Paulo não está fazendo ideia de como está, né? E uma bela tempestade aí que vai cair. Mas vamos lá, Paula, retomando, né? Eu acho que assim, tem duas grandes questões relativas a ambiente político que são importantes, né? E que vão condicionar essas votações. A primeira é a questão orçamentária. O governo fez um veto na LDO, estabelecia um cronograma para a execução das emendas parlamentares. O governo vetou, tem uma proposta alternativa, vamos ver se o Lira aceita essa proposta. Caso contrário, o governo deve perder mais uma vez na questão orçamentária. E o segundo tema é a questão da sucessão da presidência, tanto da Câmara quanto do Senado. Esse é um tema espinhoso, o governo quer tentar influenciar o resultado de quem vai ser o presidente da Câmara e do Senado nos 2 anos finais, mas ao fazer isso ele acaba mexendo em vesperos, gerando divisão aí da base aliada. Esses dois temas vão estar sempre à sombra aí das votações mais particulares. E aí, pensando na semana que vai se abrir, o que fazer com a questão da remuneração. O governo precisa aumentar a arrecadação para fazer a política fiscal, para não precisar mudar a meta de superávit primário, só que para isso ele precisa de apoio do Congresso. Então vai ser um jogo. Também. Se o governo não ganhar, aumenta as chances de mudar a meta de primário, isso afetando perspectivas para a taxa de juros e para todo o crescimento econômico. Aí acho que esse segundo conflito vai ter que ser resolvido aí pelos incentivos econômicos. Toma lá da cá que a gente conhece da política, né? Inclusive a política brasileira. Obrigada, viu, Rafael? Até a próxima. Eu que agradeço, Paulo, e a todo mundo que está ouvindo. Uma boa tarde.